Olá, internauta da BNews TV, você também que é leitor do nosso site BNews. A gente traz hoje aqui nos nossos estúdios o prefeito de Vitória da Conquista, Erzen Guzmão, que veio até aqui para bater um papo com a gente sobre a administração da terceira maior cidade da Bahia, também sobre questões de política nacional, né? E também falar aí sobre uma possível candidatura à reeleição, né? Já que o senhor está no mandato, quem sabe aí concorra nas eleições do ano que vem. Então, primeiro, eu agradeço ao senhor pela presença aqui, seja muito bem-vindo. Bruno, um abraço para a BNews TV. É um prazer estar aqui para falar da nossa querida Vitória da Conquista, uma cidade abençoada por Deus e que nós estamos felizes com o que está acontecendo na cidade. E agora uma distinção de cidade mais transparente do Nordeste, a quarta mais transparente do Brasil. Isso é obrigação. E nem os adversários falam em corrupção. Isso, na verdade, é algo que nós temos que enaltecer, porque o Brasil exige um comportamento novo da classe política. Estou aqui à sua inteira disposição para a gente falar da nossa terra. Pronto, então vamos começar fazendo um pouco do balanço do seu mandato, né? Já está se encaminhando aí já para fim da gestão, né? Já estamos no terceiro ano de gestão. O que é que o senhor pode destacar aí como feitos do seu mandato? Como é que o senhor pode... Olha só, eu sempre falo que nós não ganhamos uma eleição para reclamar, nós ganhamos para resolver. Nós encontramos uma cidade, e para mim foi uma surpresa, literalmente desorganizada. Nós pegamos uma cidade onde o PDDU estava vencido desde 2004. Sequer um plano municipal de saneamento básico, um contrato com a Embasa vencido. Sem um plano municipal de mobilidade urbana, a terceira maior frota de automóveis da Bahia. Sem um plano municipal de meio ambiente. Então nós estamos preparando a Conquista para o ano 2040, quando ela completa 200 anos, mas que ela não está preparada para o presente e nós não estamos improvisando. Buscamos a assessoria competente da Dom Cabral para um planejamento estratégico. A Dom Cabral está ranqueada entre as 12 melhores do planeta, do mundo. Nós temos aqui a Fundação Escola Politécnica da UFBA, com o PDDU. Buscamos assessoria em Curitiba para a mobilidade urbana. Também um plano municipal de transporte com desenho do modal. Pegamos a equipe de Jaime Lerner para projeto de urbanismo e tem um engenheiro, inclusive, que emprestou assessoria a Curitiba e a Jaime Lerner, como grande urbanista que é, a Via 11 Engenharia. Buscamos a GO Associados em São Paulo, que é a melhor empresa do país em termos de plano municipal de saneamento. Isso para a gente não improvisar, porque a cidade cresceu de forma desordenada e ela precisa desse planejamento, de um ordenamento. Em função disso, nós conseguimos atrair até dezembro, nós temos 107 milhões de recursos para implementar em obras importantíssimas em nossa cidade. Quando o senhor fala aí da contratação dessas empresas, é para atualizar, para realizar esses planos? E quais planos é que vocês estão pretendendo Hoje é uma trabalhar? exigência. Você, sem esses planos, você não consegue atrair recursos em Brasília e você tem um prazo. Por isso que nós saímos definitivamente do improviso para você planejar a cidade de forma responsável. E nós estamos neste caminho. E eu sempre falo da situação que nós encontramos. Por exemplo, há uma grita na cidade em relação ao transporte. Nós recebemos a cidade com o transporte alternativo circulando, uma invasão das vans, e nós, inclusive, foi um compromisso de campanha que nós iríamos regulamentar. Iniciamos a regulamentação, mas o Ministério Público solicitou um estudo, por força de uma provocação de uma empresa. Recebemos um transporte coletivo com duas empresas, uma quebrada, literalmente. E eu diria que o governo passado, o Partido dos Trabalhadores, governou Conquista há 20 anos. O PT chegou primeiro em Conquista do que no Brasil. Quando Lula assumiu lá em Brasília, o PT já estava em Conquista. Quando o ex-governador Wagner assumiu o governo da Bahia, o PT já governava a Conquista. E, portanto, nós recebemos, e durante esse tempo, 5 empresas quebradas. Uma tarifa que nós pegamos irresponsável, política, de 2,80. Nós aumentamos em janeiro de 2017 em 50 centavos, e a população entendeu. Foi para 3,30. Aumentamos agora de novo para 3,80. Promovemos a isenção do ISS
para que a tarifa não passasse dos R$ 4, como sinaliza agora, inclusive, em Salvador. E foi uma forma da prefeitura subsidiar. E nós estamos agora com esse plano municipal de transporte, com um estudo desse modal, para que a gente possa trabalhar de maneira responsável a regulamentação das vans, do Uber, que os motoristas de táxi tanto reclamam, e que o Ministério Público exige. E, portanto, nós pegamos um problema, e nós estamos resolvendo este grande problema com vontade política, com decisão e principalmente com atitude. A gente viu que a empresa Cidade Verde, né, assumiu aí, né, as linhas de ônibus da cidade, mas que há uma possibilidade de ela deixar porque estaria aí sem contrato, né? Como é que está essa situação? Veja só, a Cidade Verde, quando nós encontramos duas empresas, a Vitória, a Aviação Vitória, com o processo de caducidade, culminou exatamente ela foi eliminada, ela foi desautorizada a operar. E também ela enfrentava uma recuperação judicial onde a justiça decretou a falência da empresa. A empresa acabou. Nós pegamos a empresa, ela estava soltando o eixo no meio da rua, as janelas, os pneus, em tempo de matar a gente no meio da rua. Graças a Deus, nenhuma tragédia, nenhum acidente, e nós tiramos essa empresa. A Cidade Verde, condenada pela justiça, porque o governo do PT promoveu um processo licitatório que demandou 3 anos. E até hoje o processo licitatório não terminou, judicializado. Quando nós recebemos a cidade, a empresa foi condenada também, a Cidade Verde. Ela está condenada. Ela está operando o lote que ela ganhou, o lote 2, com a liminar na justiça. E o lote 1, que era o lote da Vitória, ela assumiu. Ela assumiu. Nós buscamos aqui em Salvador, com a mobilidade urbana aqui em Salvador, buscamos empresas em Belo Horizonte, mas o melhor caminho foi deixar a própria Cidade Verde, e agora nós já estamos renovando o contrato emergencial. Não vai haver, então, uma licitação para esse lote 1? Vai, porque tem prazo, e até isso nós temos o prazo da justiça. Mas nós estamos dialogando com o Ministério Público para viabilizarmos esse estudo do modal. Aquela coisa de você sair, que eu estava falando, de você não ficar improvisando. Como nós estudamos 2017 a regulamentação das vans, e em abril nós divulgamos o processo, o edital do processo licitatório, que o Ministério Público pediu que revogasse. Nós não revogamos, nós suspendemos, estamos agora atendendo a recomendação do Ministério Público, com esse estudo desse modal, com esse pessoal que trabalha para Curitiba, Santa Catarina. Para o prazo daqui mais 60 dias, teremos esse estudo e aí nós vamos disparar o processo licitatório, ou para 2 lotes, a depender da empresa Cidade Verde conseguir revogar essa decisão da justiça em primeira instância. Eu acredito que ela vai conseguir revogar para que a cidade possa realizar a licitação somente de mais um lote. Mas nesse sentido aí de uma empresa operar sem um contrato, isso não é perigoso até para fiscalização disso? Não tem isso, porque a própria legislação permite. O primeiro contrato não precisou, o contrato emergencial já diz. E com as questões burocráticas, você não pode agora, na renovação, você firmar um novo contrato tácito. Mas o primeiro contrato tácito, sem a assinatura, ele é amparado por lei. Então, vocês pretendem resolver essa pendência a partir de quando? Já está resolvido a partir do momento que concluirmos esse estudo. É uma exigência do Ministério Público. Você não pode achar quantos ônibus devem operar em Conquista ou quantas vans. O estudo vai sinalizar e já há este entendimento, já há esta compreensão de motoristas de táxis, de proprietários, e também quem opera vans e também o transporte. Há rumores e insatisfações, isso é natural. Nós estamos vendo aqui, acompanhando esse embate envolvendo motorista de táxi, Uber e o próprio transporte, que Salvador não conseguiu avançar em função da nova tarifa que está prestes a ser anunciada. O problema do transporte coletivo no Brasil inteiro é que está perdendo passageiros. A evasão é algo que foge do controle dessas empresas. Eu até queria perguntar sobre isso, porque lá em Conquista, as empresas alegavam que estavam perdendo muitos passageiros para o transporte alternativo. No Brasil inteiro.
Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, Conquista não é o pior. Mas o transporte alternativo, no caso, são as vans, As né? vans, mas as em vans, Conquista. esse não é não está legalizado. Não existe lá em Conquista transporte alternativo. Existe transporte clandestino. Como nós iniciamos uma blitz, e que gerou, inclusive, uma insatisfação, um grande desgaste, um desembargador impediu que a prefeitura fizesse a apreensão. E eu lhe diria o seguinte, uma blitz sem apreensão é um faz de conta. E isso enfraqueceu, inclusive, a blitz, e nós estamos tentando conversar com o desembargador, e a própria empresa entrou na justiça para tentar derrubar essa liminar. A regulamentação das vans, então, também passa por esse Pelo estudo. pelo estudo que vocês estão fazendo. Pronto. Vindo agora aqui para questão de eleição ano que vem, né, as eleições municipais, o senhor está agora no mandato e é natural que quem esteja no mandato pense numa candidatura à reeleição. O senhor está pensando nisso? É algo que já está sendo trabalhado? Veja só, eu não tenho um projeto de poder. Aliás, eu nem projetava ser candidato a prefeito. Eu não tenho nenhum apego ao poder. Eu sou radialista, mas foi uma circunstância. Mas a partir do momento que nós abraçamos, e eu diria que diziam que radialista só sabe falar, eu sei, além de falar, pensar, orar, e estamos planejando a cidade com grandes assessorias, como eu falei aqui. Eu tenho discutido tudo na nossa cidade, o transporte, água, saúde, educação. Nunca Conquista tinha batido o IDEB, nunca bateu o IDEB. Nós estamos melhorando a educação, buscando o modelo de Sobral, que sem dúvida Sobral é a capital nacional do ensino fundamental. E eu discuto tudo com os nossos secretários, com o pessoal do primeiro escalão, segundo escalão, menos política partidária. A eleição é o ano que vem. E está muito longe a eleição. A questão de ser candidato ou não é uma questão circunstancial. Geralmente um prefeito ele é candidato natural. Mas isso não é a minha preocupação agora. A nossa preocupação é a gente aplicar 107 milhões, vamos implantar parques que aquela cidade não tem. Vamos privatizar e começar a gerar energia do nosso aterro sanitário. Vamos implantar, ela nunca teve, nós vamos implantar 3 parques naquela cidade. Nós estamos, inclusive, pavimentando os bairros periféricos, levando o governo, melhorando a atenção básica, que nós encontramos a atenção básica com menos de 40%. Pegamos o Hospital da Criança com 48 pontos de goteira e transformamos o hospital. Nós pegamos o Hospital SAMU e começamos a operar com ele o Hospital SAMU, que não existia em Conquista, cirurgias de cabeça, pescoço e próstata pelo SUS, era tudo em Salvador. Nós credenciamos um hospital com radioterapia, quimioterapia. É um hospital, o melhor hospital do interior do estado. O Hospital SAMU, credenciado pela Prefeitura. Pegamos um centro de reabilitação que é o melhor do interior e, atendendo um pedido de Dr. Fábio Vilas Boas, secretário de Saúde, ele diz, prefeito, implante uma unidade de pé diabético. Porque o grande problema dos hospitais de Conquista superlotados, aqueles corredores, tudo a maioria de pé diabético. Pés apodrecidos, que não cicatrizavam há anos. Nós já evitamos 30 amputações em apenas 8 meses. E todo mês tem, isso é uma vitória extraordinária, todos os meses nós temos pessoas recebendo alta em função desse tratamento dessa unidade de pé diabético. E nós estamos agora ampliando o atendimento dos programas de saúde da família. Só temos 2 anos. Nós pegamos uma atenção básica destroçada. E não é tão fácil e com pouco tempo de você mudar. Mas, graças a Deus, Deus tem abençoado, a cidade tem compreendido. E o nosso governo hoje é um governo defensável e um governo responsável. O senhor falou aí que não está pensando em reeleição agora, mas isso não é descartado. Não. Eu diria que horizonte. Eu falei para você que praticamente a candidatura isso é natural. Até porque o nosso projeto, que não é um projeto de poder, é um projeto político de 200 anos para a conquista. E claro que passa tão rápido o tempo, e hoje eu entendo que, na verdade, 4 anos é muito pouco. E nós precisamos, eu diria que, eu sempre falo, o PT ficou lá 20 anos, eu só quero mais 4 para a gente entregar uma cidade bem melhor, uma cidade planejada e uma cidade mais alegre, mais feliz com as bênçãos de Deus, e eu creio. Pronto. A candidatura do senhor é ótima. A administração do senhor tem sofrido algumas críticas. A gente até viu aqui que há um nível de desaprovação alto, pelo menos em pesquisas realizadas lá.
né? Isso pode, de certa forma, inviabilizar a sua reeleição? Eu não tenho nenhuma pesquisa. Não tenho. Todo lugar tem petista. E os petistas estão entristecidos. O capitão ganhou em Brasília, né, para o Brasil. O presidente é Bolsonaro. Você não vai encontrar petista satisfeito. E o PT chegou primeiro, vou repetir, o PT chegou primeiro em conquista do que no Brasil. 20 anos. Então é natural que os petistas que estão de plantão falem mal do governo. Mas isso não me incomoda. Lhe digo com toda sinceridade. E quando as pessoas falam, mas você está sendo criticado, natural. Muito natural. Então o senhor atribui essas críticas a petistas somente? Eu diria que, claro que não. Mas eles comandam, na verdade, essa campanha contra a nossa administração. Natural, naturalíssimo. Sim. Isso não te preocupa, então? Nenhuma preocupação. O PT levou 20 anos, né, no governo de Vitória da Conquista, né? Essa desaprovação à sua gestão, o senhor acha que isso pode levar o PT a voltar a ter hegemonia na cidade? Eu não sei qual é a desaprovação, porque eu não tenho nenhuma pesquisa. A desaprovação do ouvir dizer do petista, né? Agora, a gente tem a desaprovação do MEC, que Conquista nunca bateu o IDEB. Nós já pegamos mais de 20 escolas que alcançou o IDEB, nós pagamos, nunca atrasamos salário de ninguém, diziam que nós íamos atrasar os salários. Nós já estamos praticando a meritocracia, pagando 14º salário do professor à merendeira, ao porteiro da escola e todos os serviços gerais. Nós fomos buscar, que eu entendo que precisavam sair, todo político precisa sair do discurso para a prática. Fui buscar em Sobral. Sobral é a capital nacional do ensino fundamental. Existem críticas, mas quem vai lá vai ver que realmente Sobral é algo extraordinário. Veja que o governador Rui Costa foi buscar em Sobral, no Ceará, esse modelo de policlínicas, até o projeto arquitetônico. O maior consórcio do Ceará é o de Sobral. E ele foi buscar. E nós, a Fundação Lehman, escolheu 5 cidades no Brasil para esse plano, esse projeto piloto de você melhorar a qualidade do ensino. E nós estamos nesse caminho, seguindo os passos de Sobral. Fui criticado em Conquista, que nós fomos a Sobral. Alberto Einstein confirmou a teoria da relatividade em Sobral. O governador Rui Costa foi buscar saúde em Sobral. Por que eu não posso ir buscar o grande exemplo em educação? O ex-prefeito lá de Vitória da Conquista foi a Sobral pegar um projeto da barragem do Rio Pardo, do Hipérides, que é o maior barragista do Brasil, também do Ceará. Então, coisas maravilhosas acontecem no Nordeste brasileiro, e não apenas no Sul. Agora falando de MDB, o partido teve uma perda aqui na Bahia em relação à bancada estadual, né? Só conseguiu eleger 2 deputados, não é isso? Um deputado, a deputada Kátia Oliveira, né? E no plano federal acabou perdendo, né, o deputado Lúcio Vieira Lima. Esse enfraquecimento do partido pode prejudicá-lo nas eleições municipais? Como é que vocês estão tentando arrumar isso para 2020? Não, nenhum problema. Os partidos políticos todos estão enfraquecidos. O presidente Bolsonaro ganhou uma eleição e ele é um divisor de águas, antes e depois de Bolsonaro. Você viu que as emissoras de rádio e de televisão, principalmente TV, decidiam às vezes uma eleição, não decide mais, as redes sociais. O presidente Bolsonaro implementou algo novo. Então nós temos um novo desenho. Ninguém sabe nada, absolutamente nada. Eu não vejo nenhum comentarista hoje ter a certeza do que verdadeiramente ele está falando pelo resultado das eleições. Eu diria que Vitória da Conquista, o PMDB, ele tem uma história maravilhosa, belíssima na Bahia. Conquista com o PMDB liderou as oposições por quase 30 anos. Na época de Pedral, de Valdir Pires, de Rômulo Almeida, de Chico Pinto, de Erval Soledade, de Ilhéus, de Vigildácio Sena, aqui em Salvador. Então, o nosso partido, o PMDB, tem uma história em Conquista. E, portanto, ele está consolidado como um partido político, como uma agremiação política. E, portanto, estou muito feliz aonde eu estou, no MDB.
Em relação à gestão do presidente Jair Bolsonaro, como é que o senhor está avaliando? O governo tem batido cabeça agora aí com a Câmara, né, na aprovação da reforma da Previdência, na tramitação da reforma. O presidente tem sido muito criticado por algumas polêmicas que se envolvem nas redes sociais. Como é que o senhor tem visto isso? Você é jornalista, eu também. Somos jornalistas. Nós, jornalistas, sempre criticamos o balcão de negócios que foi transformado no Congresso Nacional. A aprovação depende de quantas pastas, de quantos ministérios você vai dar um partido. Isso é imoral, indecente, isso é uma vergonha. Isso é corrupção. Eu estava dizendo que deputado não tem que estar distribuindo emenda. A corrupção começa aí. Porque o deputado pega um pequeno prefeito de uma pequena cidade e ele vai lá e ele dá uma emenda para um colégio, para asfaltar um bairro, para um hospital, e depois o prefeito já fica preso. Ou seja, ele compra aqueles votos indiretamente com a emenda que não é dele. O deputado não tem que estar distribuindo emenda. O deputado tem que defender a reforma da Previdência lá dentro do Congresso Nacional, sem essa história de articulação. E aí o presidente Bolsonaro disse que articulação? A articulação era aquela de você entregar ministérios, cargos, emendas para que o deputado aprovasse a Previdência. A reforma da Previdência é uma necessidade, a Itália espera, a Espanha espera, o Portugal espera, os Estados Unidos, os países esperam o Brasil e principalmente a indústria e o comércio, quem produz no país. Então a preocupação não é só do presidente Bolsonaro, tem que ser do Congresso Nacional. E, portanto, eu acho que o presidente está muito bem, ele está iniciando algo novo, uma relação nova. E, portanto, eu, por exemplo, estive em Brasília, nada contra o deputado e nada contra o senador. Mas os prefeitos estão caminhando agora, indo aos ministérios sem ingerência político-partidária. Isso é algo histórico para o Brasil. Eu diria que o deputado federal, os senadores, são brigar pelo Pacto Federativo, as cidades empobrecidas. Vamos fortalecer os municípios, vamos aprovar a Previdência, vamos debater o Brasil. Presidente Bolsonaro, quando chegou, e um homem que bota a Bíblia na frente dele, e que invoca a palavra de Deus. E esse estreitamento com Israel, você tem a certeza que vai ser um governo reconhecido, vai se fortalecer, e o Brasil está no caminho certo. Eu tenho muita fé e confiança no presidente Bolsonaro. Você não acha que essa relação dele com o Congresso pode aprofundar uma crise institucional? Não, a crise institucional, você está vendo aí nos bastidores, mas o presidente precisa do Congresso Nacional. Mas não o Congresso Nacional do ontem que nós estávamos criticando, do edando que você recebe. Transformaram Brasília em um balcão de negócios. Mas ele parece que não, o que os deputados criticam é que ele parece que não quer conversar. Conversar não significa necessariamente que você vai pedir vantagem, né? Você pode ir lá defender, por exemplo, junto aos deputados, a necessidade da aprovação da reforma da Previdência. Ele tem lá os seus deputados, os líderes, tem do Senado, e a forma que ele está querendo fazer um país novo, um Brasil novo, é interrompendo a negociata. E, portanto, ele não está acusando ninguém. Mas ele está acusando o que nós acusamos, nós jornalistas, a velha política. Essa velha política nós condenamos e precisamos respaldar e avalizar o presidente Bolsonaro. Prisão, né, do presidente Michel Temer, né, que aconteceu na semana passada, já foi liberado junto com Moreira Franco, mas aí há uma série de inquéritos envolvendo o ex-presidente, que é um nome histórico do MDB, assim como Moreira Franco. Isso aí, de certa forma, não coloca o partido em uma situação difícil? Isso não mancha a imagem do partido junto ao eleitorado? Todos os partidos têm manchas. Todos. Nenhum. Não tem nenhum puritano. Todos os partidos estão maculados. Nós precisamos de uma política nova. E a política nova começa a partir do momento que você estabelece uma relação nova com o Poder Executivo. Parar de estar cobrando ministério, cargos, emendas para aprovar projetos que vão trazer benefícios para o país. E o que é que o MDB precisa fazer no âmbito de Bahia para poder recuperar essa força eleitoral que tinha, com uma bancada robusta, tanto na Câmara quanto aqui na Assembleia Legislativa? Quais mudanças internas, que reestruturação o partido precisa fazer?
Nós tivemos uma eleição agora. O nome é um nome novo, Alex. Não, desculpa, nós temos, eu sou prefeito em Conquista, tem o Adriano em Serrinha, que está muito bem. Tem em Tapetinga o Rodrigo Age, filho de Michel Age. Tem lá em Feira de Santana, Colbert. Eu estou em Vitória da Conquista. E eu entendo que essas administrações servirão como exemplo para o partido. Eu tenho muita confiança em uma Bahia melhor. Por isso que eu defendo a Bahia do Sul. Quem está em Salvador diz assim, a Bahia não se divide, porque está aqui. Aqui nós temos Salvador e a região metropolitana. Eu defendo a Bahia do Sul. Eu, o ex-governador Nilo Coelho, o grande prefeito de Brumado, que é o Eduardo Vasconcelos, Michel Age em Tapetinga, Rodrigo Age também em Tapetinga. Eu defendo em Vitória da Conquista, Fernando Gomes em Itabuna. Há um movimento em defesa de dividir o estado da Bahia, esse gigante do tamanho da França. Eu gostaria muito, diferente de Fernando Gomes, que ele queria criar o estado de Santa Cruz, já tem um movimento pelo estado de Veracruz, na região do São Francisco tem outro movimento, mas eu gostaria muito que nós tivéssemos a Bahia do Sul. E quem sabe que a minha querida Vitória da Conquista fosse a capital. Não é uma imposição, mas é só uma sugestão. A gente até apurou que o novo presidente do partido, né, o Alexandre Freitas, ele teria chamado de Futuquinha, né? Ele teria sido uma indicação, né, de Lúcio Vieira Lima. Isso aí mostra que o partido ainda está sob, de certa forma, a ingerência dos Vieira Lima, que estão envolvidos aí em escândalos de corrupção, né? Provavelmente podem ser condenados até a prisão. O STF está para julgar o caso do Bank agora. Muito bem, olha só, nós estamos acompanhando esses acontecimentos. Eu quero dar um depoimento a você que nós estamos agora prestes a inaugurar uma obra belíssima, que é o aeroporto. Essa segunda fase do aeroporto, de 45 milhões de reais, o governo do estado entrou com 45 mil. 0,01%. Não foi nem 1%, porque 1% de 45 milhões seria 450 mil. Quem levou esse aeroporto para a conquista que decidiu pelo aeroporto, foi Gedel e Lúcio. Eu aprendi com meu pai, gratidão. Eu tenho uma gratidão muito significativa pelo que eles fizeram em Conquista. Vou lhe falar mais. No apagar das luzes, mesmo com todo o tumulto de Lúcio nas manchetes negativas, ele conseguiu liberar para a Vitória da Conquista. Não foi uma articulação dele, mas nós não tínhamos capacidade de endividamento. Ele conseguiu, com o prestígio dele, liberar para a nossa querida Vitória da Conquista 100 milhões. Então essa é a lembrança que eu tenho de Lúcio e essa é a lembrança que eu tenho de Gedel. Pronto, agora a gente deixa o espaço aí para o senhor se dirigir a seus eleitores, a população de Vitória da Conquista, deixar a mensagem que quiser. Agradecer por esse espaço. Falar com toda a convicção que nós estamos sob a proteção do Senhor. Conquista uma cidade de oração. E desejo bênçãos de Deus para o Brasil, para o presidente Bolsonaro. Bênçãos de Deus para o nosso estado da Bahia, todos aqueles que governam o nosso estado. Nós estamos em paz, na certeza que nós estamos no caminho certo. E uma cidade que nós recebemos, somos contemplados o reconhecimento de mais transparente do Brasil. Isso nos dá uma alegria muito grande. Lá nós tratamos a coisa pública com grande responsabilidade, governo aberto, sem nenhuma perseguição. Convivemos com adversários de maneira respeitosa e até promovendo adversários do partido, por exemplo, dos trabalhadores. Pessoas que saíram de simples estar sentado atrás de uma carteira lá para ser um coordenador, um gerente até secretário. Isso é possível você fazer desde que você governa com paz, e é o que nós estamos fazendo, e principalmente com as bênçãos de Deus. Muito obrigado, fiquei muito feliz com a entrevista. Tá certo, prefeito. A gente agradece novamente o senhor pela participação aqui na nossa BNews TV, e você continue acompanhando aí os programas da nossa Web TV e também acompanhe o bnews.com.br para saber quando essa entrevista vai ao ar e também para continuar muito bem informado sobre tudo o que acontece na Bahia, no Brasil e no mundo. Até a próxima.